Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso de termodinâmica. Essa é a primeira aula que eu tô gravando. Então, como faz já 3, 4 semanas que a gente não tem os nossos encontros, né? Vamos fazer uma rápida revisão da nossa última aula, né? Então, vamos lá. Então, na aula passada, nós começamos a falar de função de estado. E uma função de estado, ela basicamente tem o papel de correlacionar as nossas variáveis. Então, ela correlaciona as variáveis de tal forma que nós conseguimos descrever os estados do nosso sistema. Então, ela faz essa correlação para que a gente possa o quê? Descrever os estados do sistema. Logicamente que quando nós falamos que nós estamos descrevendo os estados do nosso sistema, nós estamos pensando em um sistema fechado, né? Mas quais seriam essas variáveis? Então, as nossas variáveis mais comuns aí é a pressão, volume, temperatura, número de mols, energia. Essas são as variáveis mais comuns que nós usamos para descrever os nossos estados. A gente ainda pode ter magnetização, condutividade térmica, condutividade elétrica, a gente pode ter uma infinidade dessas, tá? Mas vamos nos atentar apenas à pressão, volume, temperatura e número de mols por enquanto, tá? Obviamente, mais para frente nós vamos ver energia cinética e energia interna de um gás, tá? O interessante é que se nós temos duas variáveis independentes, a gente consegue descrever o nosso sistema. Então, por exemplo, se nós temos uma função de estado que depende da temperatura, pressão e volume, né? Foi que nós temos a nossa função de estado. Então, nós podemos descrever o nosso volume como sendo um volume. Então, o nosso volume ele é um volume com uma função da temperatura e da pressão. De forma semelhante, nós podemos descrever a nossa pressão como sendo independente da temperatura e do volume, e também podemos descrever a nossa temperatura como sendo dependente da pressão e do volume. Tá? E aí a gente caiu no caso mais simples das variáveis de estados, né, que era a função de estado, né, de um gás ideal. Então, nós vimos que a função de estado para um gás ideal, né? E a gente chegou nessa função de estado de um gás ideal de que forma, né? Então, foi feito alguns experimentos, né? Nós não fizemos sala de aula, eu apenas relatei, mas em que computávamos os pontos PVT e graficamos esses pontos PVT em função da pressão do nosso sistema, né? Então, o que nós fazíamos? Para uma determinada temperatura, computávamos PVT em função da pressão. E independente do tipo de gás ou independente da temperatura, o comportamento dessas curvas, eles convergiam sempre para um ponto comum quando a nossa pressão tendia a zero. Só para a gente relembrar, vamos pegar aqui o gráfico para ficar mais claro. Então vamos ver a aula. Então o que nós tínhamos? Cadê copiar? Vamos colocar esse gráfico lá. Opa, paste.
Então, ou seja, independente do tipo do nosso gás, quando nós computávamos PV sobre T, aqui é o meu eixo PV sobre T, né? Então aqui é PV sobre T e aqui é a pressão em atmosfera, né? Independente do nosso gás, quando a nossa pressão tendia a zero, nós tínhamos sempre uma convergência para o mesmo ponto, que é esse valor aqui. E para o mesmo gás, seja hidrogênio, hélio, nitrogênio ou o oxigênio, quando mudávamos a temperatura, essa convergência também acontecia para o mesmo ponto. Como é que eu vou colocar isso aqui um pouco para cá? Então aí nós víamos que, independente do gás, quando alterávamos a temperatura, eles convergiam também sempre para o mesmo ponto e aí o mesmo valor, né? Então, determinou-se que para o valor de 8,314, os gases têm um comportamento uniforme e constante e chamou esses gases de gases ideais. Ou seja, então nós tínhamos que PV sobre T era aí uma constante dos nossos gases. Então PV sobre T, essa constante ficou chamada de R, que é a constante dos gases ideais, né? E aí, se nós usarmos o Vzinho como sendo o volume total dividido pelo número de mols, dividido pela temperatura, igual a R, nós chegamos na famosa conhecida equação dos gases ideais, PV igual a nRT, né? Com R igual a 8,314 joules mol por Kelvin, ok? Então aí só para relembrar rapidamente da nossa última aula, foi isso que nós fizemos, né? E nós vimos também a equação de Van der Waals, né? Para os gases reais, né? E aí nós vimos que nessa equação nós tínhamos aí uma pequena correção, né, na nossa pressão, dada pelas nossas moléculas, do volume das nossas moléculas. Agora não me recordo se é V quadrado mesmo ou não, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí. Então, esse termo aqui leva em conta as colisões de uma molécula com a outra, o efeito da pressão delas, né? Aí nós tínhamos uma correção no volume efetivo que essas moléculas ocupam no gás, igual a nRT, tá? Repare que para volume muito grande, né, no nosso recipiente, essa equação de Van der Waals remete à equação dos gases ideais. Então aqui tende a zero, né, o volume é muito grande, então esse termo tende a zero. E V menos B, né, para um volume muito grande, esse termo torna-se desprezível e então a gente retoma PV igual a nRT. Tá? Então, além dessa equação, nós começamos também a falar das superfícies PVT, né, de substâncias simples, né? Falamos da superfície PVT dos gases ideais e
fizemos um detalhamento maior dos gases reais, passando, por exemplo, para a superfície PVT da água, e aí lá nós vimos, por exemplo, a temperatura crítica, os locais onde nós tínhamos uma região com duas fases da matéria, né, onde coexistam sólido, líquido e vapor. E fizemos uma discussão sobre isso, quando a temperatura fica constante em determinadas fases e tudo mais, tá? Então dei uma relembrada aí no caderno. E pro meio do final da aula, a gente começou a falar sobre os coeficientes de dilatação e compressão, que vai ser o tema principal da aula de hoje aí, tá? Então vamos lá. Então o tema da aula de hoje, vamos começar agora aí a falar sobre o coeficiente de dilatação beta e compressão kappa, tá? Bom, como o nosso curso ele é voltado para a formação dos docentes do ensino médio, né? Então eu estou tentando buscar fazer esse curso para que os conceitos que nós já conhecemos sejam melhorados, né? Acredito que não há muito de novo que vocês possam aprender e aplicar em sala de aula, tá? E o coeficiente de dilatação beta, eu acredito que seja um desses conceitos que a gente pode melhorar. Por quê? Porque toda vez que nós pegamos o livro para ensinar lá a parte da calorimetria, em que nós vamos aquecer o material e falamos que esse material sempre dilata, contrai, o que seja, né? Os livros apresentam uma tabela com um único valor, ou seja, aquele valor, quando nós vemos, nós ficamos na nossa mente que aquele valor beta de dilatação volumétrica do material, ele é um valor constante. E isso não é verdade, é mentira. O beta ele é uma função das variáveis pressão e temperatura, né? Então a gente não pode dizer que ele é constante, né? E nós vamos ver isso agora detalhadamente de onde vem esse beta, né? E vamos também falar de um outro fator, que é o fator de compressão kappa, né? Esse fator ele é mais sensível de visualizarmos diariamente, porque se nós pegarmos um sólido ou um líquido, ele tem uma variação de pressão, vamos falar assim, muito grande para pequenas variações de volume. Então a gente não consegue, né, visualizar de uma maneira tão fácil quanto o beta. Por exemplo, se nós fizermos um experimento de aquecer uma placa circular com um furo, a gente põe uma bolinha naquele furo, ela não passa, se aquece a placa, ela cai e passa. O kappa ele é um pouco mais complicado de fazer isso, por envolver questões de pressão, tá? Mas nós vamos ver que a física por trás do beta e do kappa, elas são iguais, né? O beta, a gente determina o beta quando nós estamos fazendo uma variação do nosso volume a uma pressão constante. Então a gente está pontuando a nossa superfície PVT, né, para todos os pontos em que a minha pressão é constante e variando a minha temperatura. Já o coeficiente kappa, a gente faz o quê? A gente vê a variação volumétrica do nosso material, agora mantendo a temperatura constante. Então a gente anota os valores dessa variação volumétrica em função da variação da pressão, tá? Bom, então para a gente poder compreender um pouco mais a fundo, vamos colocar aqui uma superfície PVT qualquer, né? Vamos deixar claro que essa superfície PVT, ela não é de um gás ideal, vamos considerar ela como sendo de um gás real, tá?
o nosso eixo I, o nosso eixo V aqui, ele não está em escala, tá? Então as dimensões deles podem não estar correlacionadas de uma maneira correta, volume, pressão e temperatura. Vamos usar só para poder simplificar, tá? Bom, então na nossa superfície PVT, vou colocar aqui a nossa figura 1. Tá? Superfície PVT de um sólido ou líquido. Ok? Então, na nossa superfície PVT, o que nós temos? Nós temos um conjunto de pontos, né? Então, se eu imaginar que eu possa vir aqui, pegar um ponto qualquer aqui, esse ponto aqui, eu tenho um conjunto de pontos dado por um determinado volume, uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Então, esse conjunto de pontos, ele caracteriza o meu sistema. Tá? Mais especificamente, né, ele corresponde a um estado do meu sistema, o conjunto de pontos PVT. E o meu sistema ele possui uma infinidade de estados. Então, quando eu saio do meu ponto 1 e caminho para o meu ponto 2, ao longo desse caminho eu tenho uma infinidade de estados do meu sistema. Tá? Tem infinitos estados. Então, eu saio de um ponto a uma pressão P1, volume V1 e temperatura T1, e chego até um volume V, vamos chamar de V2, a mesma pressão aqui P1, a uma temperatura T2. Esse mesmo estado T2, eu posso chegar nele, partindo de 1, de diferentes maneiras, de uma infinidade de maneiras. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Eu venho até aqui, volto até aqui, cheguei no mesmo estado final do meu sistema. Ou eu posso fazer uma coisa louca assim, não tem problema nenhum. Eu cheguei também no estado final do meu sistema. Então, ao longo dos caminhos 1 e 2, eu tenho infinitas possibilidades de chegar nesse estado final. E ao longo do caminho escolhido, eu tenho uma infinidade de pontos. Tá? Então, eu saio do caminho 1, chego no caminho 2, mantendo sempre uma pressão constante. No caminho 2, eu saio e vou para o caminho 3, agora mantendo a minha temperatura constante e variando a minha pressão. Tá? Ou eu posso chegar aqui no estado 3, saindo de 1, indo para o 4, mantendo uma temperatura mais baixa, T1, e em seguida eu mantenho a minha pressão T3 um pouco mais alta e aumento a minha temperatura com o aumento do volume, mantendo a minha pressão constante. Tá? Ou ainda, uma outra possibilidade, se eu quiser chegar no estado 3, eu venho aqui e faço esse caminho, vamos chamar aí de 5, sem problema nenhum. Ok? Então, na nossa superfície PVT, né? Superfície PVT, temos os estados do nosso sistema caracterizado. Ok? Então, se nós conhecemos os pontos em questão, a gente consegue determinar o estado do meu sistema. Tá? Mas como que a gente determina? Pelo método experimental, a gente fixa uma variável, né? Fixa uma variável e anota os valores das outras. Então, por exemplo, se eu quero determinar o volume V, eu posso escrever o meu volume V como sendo dependente da temperatura e da pressão. Então, para eu determinar como o meu sistema varia o seu volume, né, eu tenho dois caminhos. Tá? O que eu posso fazer? Manter a pressão fixa, manter P constante e
variar a temperatura, ou a minha segunda alternativa é manter T constante, vou colocar aqui, T constante e variar a pressão. Tá? Então, o primeiro caminho nós faríamos ao longo de uma curva isobárica e determinaríamos a dependência do volume com a temperatura. E o segundo caminho nós faríamos sobre uma curva isotérmica e determinaríamos a dependência do volume com a pressão. Ok? Então, vamos começar a fazer os nossos caminhos e ver o que nós conseguimos com isso, tá? Então, suponha que por algum experimento seja possível manter a pressão constante e medir a variação da temperatura e do volume. Tá? Então, nós estamos aí com uma função do volume que depende da pressão e da temperatura. Basicamente, o que nós estamos fazendo é isso aqui. Então, se nós graficarmos ele, então aí, pensando que a gente está graficando num diagrama V por T, ou seja, o meu volume depende da minha temperatura, mantendo-se sempre uma pressão P1, P igual a P1, então nós estamos aqui ao longo do meu caminho 1, a gente até pode escrever I, vírgula, caneta, como representado pelo caminho 01 na figura 1. Ok? Então, se eu pego a minha pressão constante e grafico V por T, então eu teria aqui V por T, teria basicamente essa curva aqui. É simples e fácil de visualizar essa curva, que é justamente essa daqui. Ok? Então, aqui na nossa figura 2. Figura 2. V por T, um P constante. Tá? Bom, mas como que eu posso determinar então a minha variação do meu volume? Aí nós temos alguns métodos para fazer isso. Por exemplo, se eu tenho uma curva, eu posso simplesmente pegar a inclinação dessa curva e medir a sua variação. Então, a reta tangente nesse ponto, por exemplo, no ponto 1, me dá a inclinação da curva e, portanto, me daria o ponto V1, T1, P1. Ok? Então, tomando a inclinação, da reta tangente,
no ponto 1, o que nós teríamos? Que a inclinação da reta tangente, ela é dada pela diferencial nesse ponto. Então, a gente tem a nossa função v de t e p, e a gente faz uma derivada na temperatura, mantendo p fixo. Tá? Então, deixar uma notação mais simples, del v, del t, mantendo pressão constante. Tá? Então, a gente costuma utilizar essa nomenclatura que nos diz o seguinte: o meu volume ele varia com a temperatura e com a pressão, então eu estou variando a minha temperatura, mantendo a minha pressão constante. Ok? Então essa daqui seria a minha inclinação da reta. Tá? Então aí, para você ter uma ideia, se nós pegarmos o nosso gás ideal, né, que nós tínhamos PV igual a nRT, então o nosso volume era nRT sobre P. Certo? Então essa minha inclinação da reta para o caso do gás ideal, então, para um gás ideal, nós teríamos que del V, del T, mantido a minha pressão constante, ela é del T de nRT sobre P, mantida a minha pressão constante. Então isso aqui é simplesmente nR sobre P. Então, ou seja, para o gás ideal, se nós tomarmos a inclinação da reta, nós estaríamos tomando um conjunto de pontos na minha superfície, cujo valor da variação do meu volume fosse dado por essa família de pontos nR vezes P. Tá? Quando eu mudo a pressão P1 para P2, eu teria um outro valor. E a minha inclinação da reta, então, ela ia mudando conforme a gente muda a pressão. Certo? Bom, mas eu ainda posso fornecer a variação do meu volume de uma outra maneira. Tá? A inclinação da reta é uma delas. Tá? Então, ó, ainda, vamos imaginar assim, ainda podemos determinar o valor de V, T e P através do comprimento da corda que une os pontos 1 e 2. Ou seja, então eu posso pegar o tamanho dessa corda aqui, né, que une os pontos 1 e 2 e determinar, através dessa inclinação, a minha variação. Então nós teríamos que a inclinação da corda, vamos chamar assim, tá? Então a inclinação da corda, ela é dada por V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Então é a variação mantendo a minha pressão constante dividido pela variação da temperatura, mantendo também a pressão constante. Ok? Bom, mas obviamente que se eu chamar, vamos simbolizar aqui por θ, essa inclinação,
E vamos chamar a inclinação da minha reta tangente, sei lá, de alfa, né? Nós vemos que o meu ângulo alfa aqui na minha figura, alfa, e o meu ângulo, que cor que eu coloquei ali mesmo? E o meu ângulo θ, eles são diferentes. Então aqui o meu ângulo θ, e eles são diferentes. Mas e aí? Nós temos dois valores? Sim, temos dois valores, são dois processos diferentes. Mas a gente consegue deixar esses valores próximos um do outro. Como? Bom, imagina que o meu ponto 2, de uma maneira muito lenta, se aproxime do meu ponto 1. Então, conforme eu ando ao longo da minha superfície, em caminho no meu ponto 1, eu vou diminuindo a variação dessa temperatura entre T1 e T2. Então, essa variação aqui ela vai se tornando cada vez menor, de tal forma que quando essa variação for infinitesimal, a inclinação dessa corda, que une os pontos 1 e 2, vai ser a mesma inclinação da reta tangente que passa pelo ponto 1, certo? Então, no limite, vou falar assim, ó, no limite, vírgula, onde a diferença de temperatura ΔTP tende a zero, ou seja, os pontos 1 e 2 tornam-se cada vez mais próximos, esses valores vão se aproximar da reta tangente, tá? Os valores da inclinação da corda e da inclinação tangente irão se tornar iguais. Opa. Tá. Matematicamente, o que nós estaríamos fazendo é, no limite, quando o meu ΔP de T tende a zero, né? O meu ΔVP, ΔTP vai ser igual a ΔV, ΔT, mantida a minha pressão constante. Ok? Certo? Deixa eu copiar isso aqui, eu vou precisar dele de novo. E a gente vai para uma próxima folha. Folha 3. Bom, imagine agora que os nossos caminhos, que a gente possa ter ainda um outro caminho, uma outra forma de levar o meu gás ao longo dos estados 1 e 2. Tá? Imagine que a minha variação agora ela se dê ao longo dessa minha reta tangente. Então imagine que eu estou variando o meu volume, mantendo a pressão constante, não ao longo da curva da superfície, mas ao longo da minha reta tangente. Tá? Obviamente que quando eu chegar no mesmo estado V1, T1 e aqui T2, eu vou estar um volume diferente
do que eu estaria ao longo da minha superfície. Tá? O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que essa diferença aqui que nós temos, se nós tomarmos o nosso processo cada vez menor, ou seja, se eu pegar esse ponto 1 e esse ponto 2 e eu for diminuindo a diferença de temperaturas entre eles, ou seja, tornando-os cada vez mais próximos, o caminho que eu faço ao longo da minha superfície seria o mesmo caminho que eu faria ao longo da minha reta tangente. Porque se o meu ponto 2 for tão próximo do meu ponto 1, essa variação de volume seria igual à variação de volume entre os estados 1 e 2. Tá? Então, para deixar claro, vamos fazer assim. Ó. Então, imagine que o volume não mais variará. Que palavra feia. Variará ao longo da superfície PVT. Mas sim, vírgula, sairá do ponto 1 até o ponto 2 ao longo da reta tangente. Certo? Então ele vai sair, ele não vai mais vir por essa curva aqui, e agora ele vai vir do ponto 1 e vai tentar chegar até a minha temperatura T2 ao longo dessa curva. Tá? Então qual seria essa variação de volume? Essa variação de volume aqui. Como que eu calculo ela? Então vamos falar aí. Que se nós temos a inclinação da minha reta, né? Eu sei a tangente da minha reta, que é a minha inclinação. Então eu posso fazer o meu cateto oposto dividido pela minha hipotenusa, que eu encontro ele. Tá? Então nós temos aí, vamos falar uma tangente de alfa, que seria igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O meu tangente de alfa é a inclinação da minha curva, da minha reta tangente, que a gente já viu que é o del V, del T, mantida a pressão constante. Cateto adjacente, oposto, seria a minha variação no volume. Vamos chamar de linha, delta P', dividido por delta P. Então, meu delta Vp' é igual a del V, del T, mantendo a minha pressão constante, que é igual a vezes delta Tp. Ok? E isso, obviamente, não é igual à minha variação de volume, delta Vp. Mas, vamos colocar assim, ó, mas, ao longo desse caminho, delta Vp é diferente de delta V'P. Mas como torná-los então próximos um do outro? Bom, para eu torná-los próximos do outro é o que eu disse. Se eu pegar o meu ponto 2 e for aproximando do meu ponto 1, de tal forma que essa variação da temperatura seja muito pequena, seja infinitesimal, o meu delta Vp vai se aproximar, ou vai ser precisamente igual ao meu delta V'P. Ou seja, se as diferenças de temperatura e volume entre dois estados vizinhos forem muito pequenas, eu vou poder fazer esse caminho ao longo da minha superfície considerando sempre uma reta tangente. Então,
Então é como se eu estivesse criando uma reta tangente em infinitos pontos ao longo de um caminho de 1 até 2. Mas o que eu estou fazendo é o quê? Quebrando esse caminho de 1 até 2 em infinitos intervalos cada vez menor. Tá? Então, vou colocar assim, para intervalos infinitesimais, vírgula, a variação delta Vp e delta Tp tornam-se muito pequenas e, portanto, torna-se possível caminhar ao longo da superfície PVT através de um conjunto de pontos dados pela reta tangente. Ok? Assim, tomando ΔVP como um dVp e um ΔTP como um dTp, temos que um dVp, a minha última equação, ΔV', né? Então, nós temos aí o nosso ΔVP como sendo um ΔV, ΔT, mantida a minha pressão constante, dTp. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi o seguinte: em vez de nós caminharmos ao longo da minha superfície PVT, para fazer isso, caminhar ao longo da minha curva, eu comecei a pegar agora os pontos com uma diferença de temperatura infinitesimal, ou seja, uma diferença entre T1 e T2 são pontos muito próximos, de tal forma que essa diferença de temperatura corresponda a uma diferença infinitesimal de volume. E quando eu faço isso, eu estou caminhando ao longo da minha superfície PVT através dos meus pontos tangente a essa curva. Então, a cada ponto tangente da minha curva, eu vou ter um valor final do meu estado, V2, vamos assim dizer, certo? Bom, e o que isso tem a ver com o coeficiente de dilatação volumétrica? É o seguinte: ao invés de trabalharmos com os valores da minha reta tangente, a gente pode dar um outro valor da minha reta tangente. Podemos calcular, vamos falar assim, né? Calcular o valor da inclinação, né, da minha reta tangente, dividido pelo volume naquele ponto.
volume no ponto. Ou seja, o que eu estou fazendo então é o meu ΔV, ΔT, a minha pressão constante, dividido pelo volume no ponto. Isso daqui é a definição do meu coeficiente de dilatação beta. Ok? Nossa, mas por que você fez todo esse monte de conta para fazer isso? Bom, é só para mostrar que quando nós caminhamos ao longo da minha superfície PVT, nós estamos mudando de estado no ponto a ponto. E a gente agora consegue caracterizar esses estados, né, mantendo a minha pressão constante e variando a temperatura, através do meu coeficiente de dilatação. Vamos falar assim, coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? E a grandeza dele, vamos falar, é o inverso da temperatura. Ok? Ou Kelvin, o que for. Tá? Só para ilustrar, né, para exemplificar, considere um gás ideal. Um gás ideal, PV, igual a nRT. Então, o meu beta é 1 sobre V, ΔV, ΔT, mantida a minha pressão constante. Então, é 1 sobre V. Essa minha inclinação nós já calculamos, né, no início da aula. É NR sobre P. Então, é o NR dividido por PV. Então, o meu beta ele é simplesmente 1 sobre a temperatura. Ou seja, é o recíproco da minha temperatura, igual nós já havíamos dito aqui. Tá? Ainda, tá? Então, para dois estados próximos, a gente pode calcular a variação desse beta. Nós podemos representar o beta como sendo dVp sobre V dividido no dTp. Tá? E o valor médio dado por beta é 1 sobre V1 multiplica V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Esse valor médio aqui geralmente é o valor que está nos livros didáticos, né? O livro didático ele sempre nos dá o valor médio do beta. Por quê? Porque o beta ele é uma função de V e V depende da temperatura e da pressão. Tá? Só para ilustrar, ó, esse daqui então é um gráfico que eu peguei do livro. Em que nós temos aí a variação do beta. Tá? Então é o cobre, esse é um gráfico da variação com a temperatura, né, do cobre. Então está aqui o meu beta, ponto a ponto na minha superfície PVT. Tá? Ele não é constante. E esse cara aqui a gente vai falar na continuidade. Ok? Então, pessoal, o coeficiente de dilatação volumétrica ele não é constante. Tá? O que os livros didáticos nos ensinam é o valor médio. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Tanto é que a equação que a gente sempre utiliza no ensino médio, né? Se a gente pegar esse cara aqui,
A equação que a gente utiliza no ensino médio é o ΔV igual a V0 vezes beta ΔT. Aqui, é essa a equação, né? Bom, então esse é o beta, e a gente obteve o beta fazendo uma andança ao longo da minha superfície PVT. Quando mantivemos uma pressão constante, fomos analisando os pontos de como meu volume variava de ponto a ponto com a minha temperatura. Mas e agora, se eu tomar o processo, só para a gente relembrar de onde a gente partiu, né? Mas e se eu fizer agora manter a temperatura constante e variar a pressão? O que aconteceria se eu fizesse isso? Vamos colocar assim. E se mantivéssemos a temperatura constante e variássemos a pressão. Bom, a física é a mesma. A diferença é que nós agora teríamos, eu vou tentar desenhar aqui, né? Ixi. Então vamos lá. Vou pegar aqui a régua. A diferença é que agora o nosso volume, em função da pressão, mantendo aí, vamos falar uma temperatura T2. Que temperatura T2 é essa? Só para a gente relembrar, a nossa superfície, então a gente saiu do ponto 1 e chegou até o ponto 2, mantendo a pressão constante. Agora a gente poderia, para chegar no meu ponto 3, sair da minha pressão P1, chegar na minha pressão, que chama de P3, ao longo da minha temperatura T2. Ok? E nós teríamos talvez aí uma curva mais ou menos assim, porque conforme a minha pressão aumenta, o meu volume sempre diminui, né? Então, eu estou aumentando a força através do meu líquido, do meu sólido, então ele está se contraindo, então o volume dele sempre diminui. Então nós teríamos, então nós teríamos aqui um volume V2, um volume V1, aqui era a pressão P1 e aqui naquele diagrama é a minha pressão P3. E aí, se fizermos toda aquela matemática novamente, pego o meu ponto 2, calcula a tangente, né? Se a gente pegar a inclinação da reta tangente, calcula a inclinação da reta tangente, aí calcula o tamanho da corda. Em vez de nós caminharmos ao longo da minha superfície, a gente pegar um conjunto infinito de retas tangentes para determinar a variação do volume, do mesmo jeito que a gente fez, mantendo a pressão constante, a gente faria agora. O que nós chegaríamos? Chegaríamos que dV, mantendo a temperatura constante, é ΔV, ΔP, ou seja, é a variação do volume com a pressão, só que agora, mantendo a minha temperatura constante, né, de
ΔP de T. Certo? Então nós chegaremos nesse resultado aqui final, né? Que é a última parte do que nós fizemos na folha anterior. E da mesma forma, né? Em vez de nós utilizarmos a inclinação da reta, nós passaríamos a utilizar os valores da inclinação da reta dividido pelo volume, tá? Então, vamos lá. Da mesma forma, que feito anteriormente, vírgula, vamos utilizar o valor da inclinação tangente por volume. Então, nós vamos ter ΔV, ΔP, a uma temperatura constante, dividido por V. E isso daqui, por definição, é o que nós chamamos de fator de compressão. Tá? Então, esse cara aqui é o meu fator de compressão. Tá? O único adendo aqui é que, como o meu volume ele sempre diminui com o aumento da minha pressão, ou a diminuição do meu volume sempre ocasiona um aumento do meu volume, aqui vai um sinalzinho de menos. Ok? Deixa eu melhorar isso aqui, porque ficou meio porco. Vamos lá. Então, isso daqui, por definição, é um menos ΔV, ΔP, mantido a pressão constante. Então, para um gás ideal, aqui, PV é igual a nRT. Então, nós ainda não fizemos essa conta. ΔV, ΔP, mantida a temperatura constante, é ΔT de nRT sobre P, né? Então, isso daqui vai dar menos nRT dividido por P ao quadrado. Ok? Então, o meu fator kappa, e, portanto, o meu kappa é menos nRT sobre P quadrado. Então, o meu kappa, nRT sobre P quadrado, Ctrl Z, e aí a gente pode melhorar isso. Opa, tem um V aqui, né? É 1 sobre V. De 1 sobre V. Então vamos ajeitar aqui. A gente pode escrever 1 sobre P de 1 nRT sobre PV. Isso aqui dá 1. Então o meu kappa é 1 sobre P. Então a dimensão aí do kappa é o inverso da pressão. Ok? Certo? E aí esse kappa, da mesma forma que o beta, ele não é constante. Ele varia de ponto a ponto. Tá aqui, ó. Então o meu kappa ele não é constante.
e varia de ponto a ponto. Tá? Então é isso. Era isso que eu queria chegar na aula de hoje, né? Mostrar o que é o beta, o que é o kappa. O kappa, então, ele surge quando nós variamos o meu volume, mantendo a minha temperatura constante, tá? E é um fator de compressão. Mas eu ainda tenho um ponto a ser colocado aqui. E se ao invés de sairmos do caminho 1, chegar no 2 e do 2 chegar no 3, fôssemos diretamente do 1 para o 3 ao longo do meu caminho 5. Porque quando eu vou do 1 ao 2, eu tenho apenas um fator de dilatação beta que nós vimos, que ele depende apenas do volume com a temperatura. Quando eu faço o meu caminho ao longo de uma isotérmica, né, a uma temperatura T2, nós vimos que devido à pressão nós temos aí um fator de compressibilidade. O meu volume começa então a diminuir de 2 para 3 com o aumento da temperatura. Mas e se eu fizesse agora um caminho onde tanto a minha pressão quanto a minha temperatura estão variando ao longo do meu volume? Como que eu poderia escrever uma equação onde eu pudesse estar mapeando os pontos da minha superfície PVT, do meu gráfico? Bom, então vamos imaginar. Considerando o caminho 5 da figura 1, caminho 0,5 da figura 0,1, vírgula. Podemos determinar a variação do volume do nosso sistema através da soma das variações do volume ao longo do caminho 1 e 2. Por que a gente pode fazer isso? Porque são variáveis extensivas, tá? Independente do caminho que eu faço, o volume do nosso sistema ele vai depender apenas dos estados inicial e final. Se nós imaginarmos, então, que a variação do meu volume de 1 para 3 corresponda à variação do meu volume de 1 para 2, mais a variação do meu volume de 2 para 3, o que nós estaríamos fazendo é V2 menos V1 mais V3 menos V1. Ou seja, a minha variação do volume de 1 para 3 ele é menos V2 menos V1 mais V3. Opa, aqui é V2, né, gente? V3 menos V2. Então eu posso cancelar esses. Então eu posso cancelar esse termo, esse cancela com esse, e aí nós vamos ficar aqui V3 menos V1. Então essa é a minha variação. Assim,
o meu dV, ele vai ter que ser dado então pelo dV mantendo a minha pressão constante, mais o dV mantendo a temperatura constante. Ok? Então, o meu dV ele vai ser dado por ΔV ΔT, a pressão constante, delta Tp, mais ΔV ΔP. Tá certo isso? Calma aí. Tá. Mantido a minha temperatura. Gente, calma aí. Aí não, né? Não é delta. Vamos apagar tudo. Mantida a pressão constante. É diferencial já, né? São dois estados pequenos. dTp mais ΔV ΔP dP de T. Certo? Então tá aqui. A variação total do nosso sistema ao longo do caminho 5. Então, ao longo do caminho 0,5. Bom, mas e aí ao longo do caminho 5? Será que eu consigo utilizar o meu coeficiente kappa e o meu coeficiente beta para calcular essa variação de volume? Consigo, tá? Então, ó, podemos reescrever essa equação. Ó, então, vamos lá. Então, podemos reescrever a equação utilizando o beta e o kappa, tá? Então, o meu dV vai ter que ser... Ó, repara que ΔV, ΔT, a pressão constante, ele é o meu beta vezes o volume, dP, dt, de P, mais ΔV, ΔP, tá aqui, tá facinho de ver, ΔV, ΔP é menos kappa vezes V. Então vamos tirar esse sinal de mais, né? Então é menos kappa vezes V dP de T. Então a gente consegue. E qual que é a utilidade disso? Bom, a utilidade disso agora é que é o seguinte. Anteriormente, através da equação de estado, nós conseguíamos determinar o nosso coeficiente de dilatação e o nosso fator de compressão. Agora, a gente pode fazer o caminho inverso. Se nós conhecermos o meu coeficiente de dilatação e o meu fator de compressão, nós conseguimos chegar na nossa função de estado. Tá? Então, por exemplo, então, para um gás ideal, obtivemos o beta como sendo 1 sobre T e o kappa como sendo menos 1, menos não, né? Mais 1 sobre P, certo? Aqui. Ok? Então, vamos substituir esses valores. Então, dV é 1 sobre T vezes V
dt, mantida a pressão constante, menos 1 sobre P vezes V, dpt, mantido a temperatura constante. Ok? Então, como eu tenho V comum aos meus dois fatores, vamos fazer uma separação de variáveis. Então, eu vou ficar com dV sobre V é igual a 1 sobre T dt, pressão constante, menos 1 sobre P dP, mantido a pressão constante. Ok? Então eu vou colocar tudo de um único lado da equação. Então vai ficar dV sobre V menos dt sobre T mais dP sobre T, mantida a temperatura constante, igual a zero. Se eu integrar dos dois lados, isso vai me dar então um ln de V menos um ln de T mais um ln de P, que é um ln de uma constante, vamos assim dizer, né? Zero. Ok? Então, a propriedade dos ln, eu posso colocar que ln de PV sobre T é igual ao ln da minha constante. Então, PV sobre T, vamos chamar isso de uma, ela é constante. Então tá aí. Ou seja, reforçando a ideia que eu já havia dito, a gente agora pode fazer o caminho inverso. Se nós conhecemos os coeficientes de dilatação e o fator de compressão, a gente consegue chegar na equação de estado do nosso sistema. Se nós não conhecemos os nossos fatores de compressão, a gente vai lá e calcula eles e determinamos a nossa equação. Tá? Mais ainda, vamos só dar uma estendida aqui, só para mostrar mais uma coisa para vocês. Vamos pegar essa equação aqui, ó, e vamos trabalhar ela um pouquinho para terminar. Então nós tínhamos lá aqui dV é um beta V dt menos um kappa V dP, certo? Era isso que nós tínhamos? Era, né? Cadê? Então vamos lá. Então, ó, se considerarmos que o meu volume ele não sofra uma variação considerável ao longo da temperatura e da pressão, ou seja, se a minha temperatura, a variação da minha temperatura for muito pequena, não for grande o suficiente para causar grandes alterações no meu volume, da mesma forma que a variação da minha pressão seja também pequena para não causar grandes variações no meu volume, tá? Eu posso considerar esse volume V como sendo volume no ponto, ok? E aí nós podemos fazer um processo de integração, né? Calcular essa pequena variação de volume de V1 até V2, dV, como sendo a variação de T1 até T2, de beta V dt, menos a variação de kappa V dP de P1 até P2. Então nós teríamos V2 menos V1, beta e V são praticamente constantes, porque como eu disse, para pequenas variações de T1 a T2, a gente pode considerar o volume no ponto do nosso estado, então seria V1
vezes beta menos, vezes beta, então a variação da temperatura, T2 menos T1, menos, da mesma forma, Cap e V, pode sair para fora, V1, T2 menos T1. Olha só, olha que interessante. Nos livros de ensino, eles sempre colocam lá, pessoal, considere esse beta igual a não sei o que lá. Né? E aí, quando nós vamos estudar, a gente fala assim, para pequenas variações de temperatura. Você não está considerando que a sua temperatura vai variar de 200 Kelvin a 2000 Kelvin. Não. É sempre para pequenas variações de temperatura. De tal forma que o volume do nosso corpo ele sempre varia muito pouco. Mas muito pouco. Né? E olha só, essa equação aqui, ela lembra bastante, deixa eu colocar aqui em vermelho, a equaçãozinha de ΔV igual a V0, beta, ΔT. Lembra ou não lembra? Aqui, ó. A única diferença é que não tem isso daqui. E por que que não tem isso daqui nessa minha equação? Por que que não tem? Bom, olha só. Eu disse para vocês, lá no início da aula, o seguinte. Para a gente ter uma variação considerável do volume ao longo de um processo em que a minha pressão está variando, a gente tem que ter uma variação de pressão muito grande. Então, para grandes variações de pressão, a gente ainda tem uma pequena variação no volume. Tá? A gente viu isso no nosso estudo dos diagramas de superfície PVT. Tá? Então, como eu estou considerando que aqui a temperatura vai variar muito pouco, esse meu termo aqui, ele torna-se desprezível. Ele é muito pequeno. E, além disso, olha a magnitude do meu fator kappa quando comparado à magnitude do meu fator beta. O meu fator beta, ele é da ordem de 10 a menos 5. O meu fator kappa, ele é da ordem de 10 a menos 12. São aí 7 ordens de grandeza. Não é o dobro não, gente. Pelo amor de Deus, não vai falar que é o dobro, tá? O dobro de 8 vezes 10 a 16 é 8 vezes 10 a menos 5 é 16 vezes 10 a menos 5. Tá? Aqui é a ordem de grandeza. Então isso aqui é muito menor do que isso daqui. Então na nossa equação final, a gente pode desprezar aquele termo. Então isso daqui, ó, é aproximadamente zero. Ele é desprezível. Por quê? Então, vamos lá. Uma vez que ΔP é aproximadamente zero quando uma vez que ΔP, vamos colocar de outra forma, tem que ser muito grande para que ΔV seja considerável. Consequentemente, esse ΔP nos nossos exercícios ele é sempre pequeno. Então a gente despreza, ele é praticamente zero. E com isso, a gente tem então V2 menos V1 é igual a V1 beta ΔT. Tá? Então ao longo do meu caminho de 1 para 3 diretamente, né, no meu caminho 5, a gente pode considerar esse cara aqui. Tá? Pode considerar. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula sobre os coeficientes
dilatação e o fator de compressão kappa. Tá? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.